Lavagem de dinheiro, lavagem cerebral, cachês milionários, surubas desenfreadas, assassinatos. E tudo isso não é as facções criminosas, é a facção eclesiástica. É no meio das igrejas que isso tem acontecido. E as pessoas estão cada vez mais retardadas. Esse mal todo aconteceu desde o imperador Constantino. Mas eu garanto, ainda existem os remanescentes. Ainda tem um povo fiel, zeloso, exclusivo e de boas obras, coluna e firmeza da verdade, os fiéis que seguem a Cristo. Estão espalhados pela terra, são luzes na escuridão. Mas estão saindo desse babelismo, da grande Babilônia, que está caindo, e será grande a sua ruína. Olá, eu sou o pastor Frank Lima e você é muito bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, faça isso agora, garanto que não vai se arrepender. Dá um like nesse vídeo e se prepara porque estamos só começando. Lavagem de dinheiro, pegação desenfreada, cachês milionários e pessoas agindo de maneira estranha. Estamos falando de um baile funk ou das igrejas evangélicas? A igreja protestante no Brasil, hoje em dia, é motivo de piada. E por quê? A causa são os próprios líderes. Eles não têm escrúpulos. Desde campanhas de fogueira santa até vender terrenos no céu. Não há mais vergonha na cara. E aí virou meme, virou tudo, menos o objetivo de Jesus para com a sua igreja. Os líderes têm usado para o povo a hipnose. Os seus sermões preparam as pessoas para serem hipnotizadas. Muitos dos sermões, sejam temáticos, expositivos, sejam textuais, esses sermões, essas prédicas, essas preleções, eles têm feito para no final da pregação fazer o apelo para almas aceitarem a fé, quebrando as correntes do pecado e do jugo? Não. Para pessoas serem livres da maldição? Não. Para as pessoas darem tudo o que tiverem, fazerem pix de tudo o que tiverem, pegarem as suas reservas, suas economias e jogar para eles. São matilhas de cães ferozes, são cães gulosos, com a fome abissal que não passa mais. Eles têm de criar todo tipo de modismo. E eles são conectados uns com os outros para saber como estão agindo, como estão operando. São quadrilhas evangélicas, bispos, apóstolos e chamados pastores, que em suma são todos lobos. Eles fazem lavagem cerebral nas pessoas. E depois da lavagem bem feita, imagina todo dia um ator penteado, perfumado, bonito, bem vestido na sua frente, expondo os sentimentos. Imagina você, que já é fã do rapaz da série, da moça da série, do filme, do ator, da atriz, dos artistas, dos cantores, mas você tem agora um artista que todos os dias atua na tua frente. Como não ficar fã? Como não acreditar? Como não dar credibilidade a essas pessoas? E deixaram de acreditar no Messias para acreditar em homens. Romanos capítulo 1 retrata bem esta situação. O Edir Macedo tem 5,6 bilhões e o Valdemiro Santiago tem 400 milhões. Isso é uma estatística feita quase um ano atrás. Imagina só o que eles não aumentam diariamente com as suas grandes corporações evangélicas. Esses dois foram acusados de estelionato, que é enganar pessoas para tirar proveito dos seus bens materiais. Não só eles, outros também foram. E na lista de bilionários está Silas Malafaia e muitos outros desses sacerdotes do capeta. Meus queridos, há pastores usando relógios Rolex de 169 mil reais. Existem madames esposa dos pastores que estão usando bolsas de marca de 11.500 reais. Existem pastores aí que estão usando Ferraris e Lamborghinis de 2 a 4 milhões de reais. Estou falando de Brasil, sem falar dos que estão comprando Tesla. É uma empresa muito lucrativa. Não importa o que aconteça, todo modismo que tiver, tudo que chamar atenção, eles vão fazer. Eles vão fazer. Imagina
o que as pessoas fazem por esses mercenários salafrários, se fizessem pelos carentes, os próprios parentes, tanta gente seria feliz. Quantas pessoas são humilhadas com fome, estão sofrendo? E o que mais me dói no coração é a quantidade de pessoas em situação de rua que estão sofrendo. Quantas vezes eles vão dormir e não sabem se acordam, jogam água gelada em cima deles, ateiam fogo em cima deles, dão teçadadas com facões, apedrejam eles, tocam fogo. Isso tem acontecido o tempo todo. Acho que há pessoas que estão recebendo para fazer esse tipo de coisas que de uma forma mais, aos do andares mais de cima, chama isso de lixo humano. E foi o alvo do Messias, foi o alvo de Jesus. Deveria ser o alvo das igrejas, trazer essas pessoas para dentro das igrejas, para os abrigos, cuidar dessas pessoas, oferecer os dois pães, o pão da vida que é Jesus para a vida eterna e o pão físico e cuidar dessas pessoas. Mas estão morrendo. Os que vão para o templo não querem saber do que tem fome, do que tem sede, do que está nu, do que está doente, do que está estrangeiro fora de casa. O estrangeiro eu coloco que é o mendigo, que é o estrangeiro que Jesus disse: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver, fui estrangeiro e me recebeste. Estes não estão sendo cuidados. É por isso que Mateus 24, 31 em diante, quando Jesus disse: apartai-vos de mim, os que estão à esquerda, os bodes, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, porque eu tive fome, tive sede, estava nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. Senhor, quando foi que eu te vi assim e não cuidei? Toda vez que você deixou de fazer. Você tinha de ajudar a pagar o cachê da Vitória Souza, a pagar o cachê do Adão, pagar o cachê do Miguel Oliveira, tinha de pagar o cachê do Trovão, do Júnior Trovão, tinha de pagar o cachê do Marco Feliciano, do Abílio Santana, tinha de pagar o cachê do Silas Malafaia, tinha de dar o dízimo do Silas, tinha de dar o dízimo do Agenoduque, tinha de dar o dízimo do Valdemiro Santiago, tinha de pagar o carnê, tinha de comprar o tijolinho do Valdemiro Santiago, tinha de fazer a fogueira santa com Edir Macedo. Então não sobrou nada para você me servir, para fazer nada pelos meus pequeninos que creem no meu nome. Então você é iníquo, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a realidade da maior parte da igreja no Brasil e no mundo, que deixaram a Cristo há muito tempo, estão servindo a esses crápulas, a esses morcegos, esses vampiros, esses parasitas, esses ratos de púlpitos, esses fedidos, nojentos, caciques, esses bruxos de Satanás. Não estão mais servindo a Cristo. Esta é a situação. Eu estava conversando com um grande líder, recentemente, com um grande líder da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, que eu fiz parte como líder há mais de 20 anos. Eu não sou tão jovenzinho assim. Então, esse meu grande amigo, que eu não vou citar o nome dele, eu falei para ele que eu não estava querendo mais fazer parte da igreja, porque não tinha mais jeito. O pastor presidente da convenção disse à esposa dele, para nós, na casa deles, recentemente, em uma certa cidade do Ceará, ele chorava muito e queria ver uma mudança na convenção. Não tem como mudar. Ele queria ver uma mudança na diretoria. Não tinha como mudar. A única forma de mudar foi eles estar fora. Então, o que acontece? O meu amigo, que estava na casa dele, em uma das grandes cidades praianas aqui do Ceará, ele falou: pastor Frank, não há nem 30 homens aqui no Ceará com chamada divina realmente. Imagina o restante. Estamos falando de 5.000 pastores, por aí mais ou menos. Só no Ministério Assembleia de Deus Templo Central, que é Ministério Belém em São Paulo, é a Igreja Mãe em Belém do Pará, e aqui no Rio Grande do Norte chama-se Assembleia de Deus da Missão. Então vocês veem a situação como está. Não vou citar o nome do meu amigo. Ele falou isso comigo porque eu falei para ele também a situação como é. Eu achava lindo o ministério de pastor. Lindo, ponto e vírgula, mas de olho aberto, sabendo que haveria alguém com boa intenção, buscando a Deus realmente, porque a maioria são inescrupulosos homens de negócio que só trabalham por dinheiro. Estou falando da liderança, estou falando da diretoria, estou falando da convenção da Assembleia de Deus do Ceará, que eu faço parte. Nem imaginem vocês o que se diria da Igreja Mundial, da Igreja Universal, da Igreja do Silas Malafaia, o que diria da Igreja do Agenoduque e de outros por aí. Imagina só. E para acabar de ajeitar, a Bíblia que nós temos nas mãos, primeiro há 5 Bíblias no Brasil, que não são iguais.
Não vou dizer só no Brasil, vou dizer no mundo. Há 5 versões da Bíblia diferentes. Depois, 400.000 alterações em todos os textos. Depois, houve acréscimos e houve mudanças nos textos de propósito, que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Imagina só você. Um livro que foi totalmente alterado. Pegaram escritos de profetas valorosos, de homens de Deus, escritos de história referente ao Criador, e esses homens se apossaram e trabalharam. Vocês acham que os padres, que o Papa, que dirigia a Igreja Católica, que simplesmente tomou posse dos livros, o que ele iria fazer? Não iria dar uma modificadazinha? Imagina só que os textos originais, os papiros, estavam todos mutilados, eram só pedaços, pedaços e pedaços. Eles escreveram histórias inteiras com aqueles pedaços e deixou os livros todos prontos. Imagina só, vou fazer esses vídeos aqui. E nem venha me dizer que eu não estou falando a verdade, seu hater da baixa da égua, como diz o cearense. Se você quer discordar de mim, mostre documentos. E eu tenho certeza que quem mostra documentos é muito bem educado e instruído, nós somamos. Eu sou um eterno aluno, eu estou só aprendendo, mas não estou falando babaquice aqui. Eu pesquiso antes de falar. E diga-se de passagem, se você respeita seu pastor, me respeite também, que religiosamente sou pastor também. Porque tem muitos malucos, retardados, que eles chegam aqui no canal e eles chegam já cuspindo maribondo e xingando e falando coisas, mas tenho certeza que esses animais de 2 pés não chegam lá nas igrejas deles dizendo isso com os líderes deles. Chega de cabeça baixa, puxando o saco, bajulando, mas quando chega no canal da gente, chega falando qualquer besteira. Então você abra do olho. E outra coisa a mais, eu não estou aqui para brincar não, eu estou falando sério. Eu estou conectado com o Criador e com o Cordeiro, então abra do olho. Seja gentil e educado, porque gentileza gera gentileza. Eu não sou pessoas por aí dos canais que ficam dizendo que amam vocês, não. Eu amo a quem deve amor. E eu odeio a gente que vem com ódio. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos e orei pelos que vos perseguem, aí eu questiono o Salvador. O Salvador, orar pelos inimigos e amar os que perseguem, beleza. Mas os teus inimigos, qual foi a oração que o Senhor fez? Malditos, como escapareis da condenação do inferno. Não foi isso que o Senhor falou para os escribas e fariseus depois de fazer uns 30 xingamentos com aqueles miseráveis? Não foi isso? O Senhor começou dizendo que eles se assentaram na cadeira de Moisés, fizesse e observasse o que eles diziam, mas não praticassem as obras dele porque eles praticavam diferente. E no final o Senhor acabou dizendo que eles disseram, se vivêssemos na época dos nossos pais, não nos associaríamos a eles para matar os profetas. Ele disse, vocês mesmos confessaram com a boca que são os filhos daqueles que mataram os profetas. Eles dizem, enchei, pois, a medida de vossos pais, malditos, como escapareis da condenação. Sabia que eles eram serpentes venenosas, filhos de serpentes. No dia que Jesus amar os fariseus, eu amarei os meus inimigos. Mas aqueles Zé Ruela, aqueles pé no saco, aqueles sacanas que vêm atirando pedra contra mim, eu jogo uma montanha na cabeça deles. Lasquem-se. Quero nem saber. Eu amo as pessoas, mas gente sacana, nojenta, não amo não. É o contrário, eu odeio mesmo. Entendeu? E diga você, hipócrita da igreja. As pessoas da igreja são tão hipócritas de um jeito. A igreja que eu fiz parte aqui, onde eu resido, fiz parte anos atrás, quando eu era novo convertido com 1 ano. Depois vim, cooperei com campanhas, eu cursava o seminário e vinha visitar aqui, porque eu tenho parentes aqui e tudo. Esse povo que dizia que me amava, em 2014, quando eu deixei de frequentar a convenção e fiquei com a minha família fazendo um trabalho aqui pelo canal, viraram as costas para mim, nem mais me saudaram, muitos deles demonstraram ódio. Ah, mas vocês amam? Mas eu não sou nem inimigo de vocês? Vocês já não amam? Imagina os inimigos, como é que vocês fazem, né? Então a hipocrisia que essas pessoas fazem. Irmão, você está dando discurso de ódio, a gente ama os inimigos. Vai te lascar, mentiroso. Vou dizer uma coisa, quem ama inimigo, é só aqueles momentos daqueles crentes que estão em jejum e oração, estão quase saindo do corpo, com fome e com a cabeça a mil, e conectado com o Criador, então elogio para eles e xingamento é a mesma coisa. Aí beleza, estão dispostos a tudo, mas quando volta o juízo, meu irmão,
É só uma pessoa fazer raiva a eles que eles jogam logo praga, pedem logo um câncer na garganta, nos olhos, na cabeça, amaldiçoam logo. Então, eu amo. Eu amo o Criador, eu amo a minha família, amo. O servo do Criador, meus irmãos, eu amo mesmo. O irmão que erra, eu perdoo. Qualquer uma pessoa que me atinge, que tenta me atingir, me pede perdão, eu perdoo. Mas essas aberrações que tem aí, eu não amo, não. E se tiver de ir para o céu, que eles forem, eu prefiro o inferno. Porque eu não acredito que um tipo religioso medonho, nojento que está aí, só servindo a homens e simplesmente blasfemando contra o próprio Messias, contra a própria palavra, eu não acredito que o céu deles sirvam para mim. Pois bem, eu digo o seguinte, a morte de Jesus foi em vão para esses crentes odiernos. Foi perca de tempo. Eles não obtêm a graça da morte do Messias. Jesus disse, está consumado. Ou seja, está quitado, está pago o preço do pecado. Quem crê tem a vida eterna. Não. Eles vão ralar e muito para herdar a vida eterna, servindo a homens como escravo, bajulando homens, dando tudo que tem para homens para poder comprar a vida eterna. E, diga-se de passagem, já compraram cantinhos no céu e pagaram a esses homens que são os da imobiliária de Deus, vendendo terrenos do céu. Né? Eu não prestava para ser Deus um segundo, não. Porque se fosse, eu pipocava esse povo todinho, eu explodia eles, fazia virar pó. Esse tipo de gente que usa o nome do Criador para extorquir os outros. Hoje, qualquer um bandido, eu estou falando de bandido, qualquer um de uma facção criminosa, ele pode ter matado, tirado vidas, pode ter roubado, ele pode ter destruído, feito tudo. Ele agora pode ir num cartório, ele pode fazer um documento, registrar uma igreja, criar um CNPJ, alugar um salão, e agora botar paletó e gravata, pegar a Bíblia, pronto. Aí ele diz, eu era do crime, agora sirvo a Deus, aleluia. Pronto, é pastor, é ungido, é homem de Deus, ninguém toca nele. Ele pode continuar na mesma bagaceira, lavando dinheiro, usando drogas, prostituição, como muitos estão aí. Olha, Elson de Assis, Abílio Santana, Adeildo Costa e muitos outros estavam pregando no púlpito de Camboriú e estavam usando drogas e estavam na zona, prostituindo, fazendo todo tipo de abominação. E estava pregando lá e ninguém foi revelado, ninguém sabia. Ninguém sabia da história. E nas igrejas aí também. Tinha um pastor pregando no Rio de Janeiro, muito conhecido, pregando lá no Rio de Janeiro, expulsando o demônio, expulsando com metralhadora, cheio do poder. Abusou de mais de 7 mulheres. E não foi só essas 7, essas foi que apareceram lá. Abusou de mais de 7 mulheres, saiu na mídia tudo, chegou a ser preso. Foi liberado, continua do mesmo jeito, a esposa apoiou ele, tudo aí. Então continua a bagaceira. Porque esse tipo de gente, eles mostram sinais. Jesus disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos em teu nome, fizemos tantas maravilhas. O Salvador vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Não é? Então é isso aí. E concluindo, essas igrejas de hoje em dia, protestantismo, igrejas evangélicas, o histórico de pessoas que estão doentes, com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que estão depressivas, começando dos jovens, é um número muito grande, porque de fato não estão servindo a Jesus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Para mostrar uma aparência. Os líderes impõem um monte de coisa que não podem. Agora eu podia dizer assim, vocês não podem contribuir aqui, porque eu não sou da tribo de Levi, só da tribo de Levi é que podia receber dízimo e oferta, nem Jesus recebeu porque era de Judá. E aqui não pode, não. Não pode isso, não pode aquilo, apenas coisas para chamar a atenção das pessoas. O que não podia ser era um homem só, concentrar toda a riqueza da igreja e não ajudar ninguém. Porque se fosse igreja de Jesus, os que tendo propriedade vendendo-as traziam o valor aos apóstolos que repartiam com cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Atos capítulo 2, versículo 30 em diante está lá. Se não é esse modelo, com certeza não é igreja de Jesus. Então, eu concluo dizendo,
vocês estão estragando a vida dos filhos de vocês. A coisa pior que tem é ser criado no lar evangélico, aonde os pais são gado, que estão sendo guiados por esses vaqueiros de Satanás, que são esses infelizes, desses mercenários, que não são pastores, que o pastor mesmo é Jesus. É o contrário do que o profeta Mirim, ou Miguel Oliveira, falou. Ah, meu pastor é Jesus, está amarrado. Não, ele que está amarrado, o Miguel que está amarrado. Com certeza, se o Miguel dá nó em pingo d'água, o pastor dele faz bode mergulhar dentro d'água. Com certeza, se o Miguel é 171, o pastor dele é o cão chupando manga, como a gente diz aqui no Nordeste. É tudo uma cambada de malditos mercenários. É isso que está acontecendo nas igrejas. E aí, desculpa as colocações pesadas, mas se fosse Jesus, a coisa seria muito pior. Leia Mateus 23 e tire as suas conclusões. Veja esse vídeo comigo. Diga nos comentários o que você acha. É isso. Grande abraço em todos. Para os recém-chegados, sejam bem-vindos. Estamos juntos sempre. É isso. Lavagem de dinheiro, pegação desenfreada, cachês milionários e pessoas agindo de maneira estranha. Estamos falando de um baile funk ou das igrejas evangélicas? É difícil saber. O fato do nome de Deus e da igreja aqui no Brasil ter virado sinônimo de piada e polêmica há muitos anos não é novidade para a maioria das pessoas. E ao contrário do que muitos acham, isso não faz parte de uma agenda satânica do diabo que quer destruir os bons costumes e a família tradicional e ensinar as crianças a virarem gay nas escolas. Não, relaxa. Os verdadeiros responsáveis por isso acontecer são justamente eles, já que com uma breve pesquisa no Google, você encontra reportagens com os mais variados absurdos, desde a venda de terrenos no céu, até mesmo incentivos a não entrar na faculdade e vender picolé. A lista de absurdos só aumenta e existem vídeos inteiros aqui no YouTube dedicados a expor problemas das igrejas evangélicas no Brasil. Sabendo disso, eu resolvi trazer a minha contribuição como alguém que frequentou por 17 anos desde que nasceu, leu praticamente toda a Bíblia e passou por um discipulado com o pastor. Nesse meio tempo, eu vi muita coisa errada, para dizer o mínimo. Então, até onde vai esse buraco de escândalos e polêmicas? Todas as igrejas são apenas lavagem de dinheiro? E as pessoas lá de dentro realmente vivem uma vida de santidade? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu quero dividir um pouco com vocês as minhas experiências nos bastidores, daquilo que rola por trás das fachadas e, claro, as maiores polêmicas desse meio. As vidas perfeitas, luxo envolvendo grandes líderes e até mesmo lavagem cerebral. Mas antes, ao invés de dar o seu suado dinheirinho pro pastor picareta trocar de carro, que tal investir em peças de roupa tecnológicas que não amassam, não desbotam e são anti-odor? E é claro que eu tô falando da Insider, a patrocinadora do vídeo de hoje. Caso vocês não tenham reparado, eu tô usando essa tech t-shirt e também calça brabíssimas, e vou dizer pra vocês, eu sempre via outros influencers por aí comentando que as peças eram muito boas e tal, e eu sempre duvidei. Mas hoje, tendo elas no meu corpo, eu dou o meu selo de aprovação, porque realmente os caras estão de parabéns. Isso aqui é outro nível. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! E juntando a Black Friday com o Natal, agora em dezembro a Insider resolveu dar até 40% de desconto em diversas peças no site. Basta apenas acessar pelo link aqui na descrição e usar o cupom SamuelBaum15. Ao colocar as peças no carrinho, como esse conjunto de tech t-shirt, a mágica acontece, meus amigos. Então, não perde mais tempo e depois de assistir este vídeo, vai lá fazer as compras de Natal e Ano Novo com aquele descontaço bacana por estar seguindo aqui o canal. Não deixa pro ano que vem aquilo que você pode comprar hoje, beleza? E sem mais delongas, se ajeitem na cadeira ou no sofá com aquele cafezinho e bem-vindos a mais um vídeo da série Expondo a Farsa, que já é bem antiga aqui no canal. Dessa vez, vamos falar sobre as igrejas evangélicas. Um tema muito polêmico que sempre volta à discussão nesse meio é a fortuna exageradamente grande, digamos assim, de alguns líderes religiosos. A gente pode pegar os exemplos mais conhecidos, que são o do Edir Macedo, com um patrimônio avaliado em 5,6 bilhões de reais, e Valdemiro Santiago com 400 milhões. Só o fato deles possuírem essas quantias absurdas de patrimônio já é um sinal de alerta bem grande sobre a origem do dinheiro. Mas a história fica ainda pior quando você descobre
que isso foi além de meras suspeitas. Os dois já foram acusados de estelionato, que pra quem não sabe é quando você engana alguém visando obter lucro com isso. Seja pela venda de sementes de feijão milagrosos ou pela compra da Rede Record por 260 milhões feita pelo Edir Macedo. É muito dinheiro. Mas se você, assim como eu, tem menos de 30 anos, provavelmente nem sabe quem são esses caras. No máximo ouviu dizer, viu na televisão, já que eles são de uma época dos nossos pais ou avós. Então por que não falar sobre os atuais magnatas do evangelho? Existe uma página excelente no Instagram que se chama Outfit do Templo, um perfil dedicado a mostrar roupas e artigos de luxo muito caros que os famosos do meio gospel utilizam. E sabe qual é a melhor parte? A conta foi derrubada. No mínimo estranho, né? Coincidência? Acho que não. Acessando os perfis reservas, ainda é possível ver alguns casos bem emblemáticos. Por exemplo, pastores usando Rolex que custam mais do que um apartamento, Ferraris de luxo, bolsas e assim por diante. Até aí tudo bem, vamos ser justos, não existe problema nenhum em você ser uma pessoa bem-sucedida e gastar o seu dinheiro com o que quiser, mesmo sendo um líder religioso. Se bem que pra mim é muito idiota a pessoa pagar caro em uma coisa só porque é de marca, mas beleza, cara. O problema começa quando esse mesmo pastor pede pros fiéis doarem um salário mínimo inteiro para receberem recompensas do céu, enquanto usa relógios de 50 mil reais. Quando pede ajuda para pagar o aluguel ao mesmo tempo que ostenta uma moto nova. Ou ainda, como eu citei antes, quando tem formação acadêmica e uma vida muito bem sucedida, mas diz para os seus membros venderem picolé e não fazerem faculdade. E sabe o que é pior? Eles conseguem. O que não falta na internet são relatos de pessoas dizendo que doaram tudo o que tinham para essas grandes igrejas e depois entraram na justiça alegando lavagem cerebral, de que elas apenas foram coagidas para fazer isso. E olha, sendo alguém que passou 17 anos lá, eu posso garantir que isso não é nenhum exagero. Um dos principais problemas da igreja atual é que ela é um terreno muito fértil para todo tipo de golpe e falcatrua, o mais completo circo. É muito fácil você enganar os fiéis porque o que tá em jogo ali é uma suposta salvação eterna. Ou você faz exatamente o que o pastor tá dizendo, ou o seu lugar lá em cima não é garantido, hein? E quem, assim como eu, já foi doutrinado por essas ideologias, sabe bem o quanto é pesado a sensação de que vai ir lá pra baixo. Inclusive, eu já tive várias crises de ansiedade por isso. A maior parte das pessoas que frequentam as igrejas, grandes ou pequenas, não importa, são em sua maioria pobres e desinformadas. E isso não é um julgamento, é uma constatação. Não é difícil ver casos onde alguém começa a buscar outros conhecimentos fora dessa bolha, a questionar todo esse sistema e acaba indo embora por perceber o absurdo presente nesses lugares. Não pode isso, não pode aquilo, se fizer tal coisa você morre pra sempre. Agora imagina dizer isso pra alguém que não tem a mínima capacidade de rebater com argumentos. É exatamente o que eles fazem. Uma vez conversando com a minha avó que nunca pisou numa escola, não sabe ler nem escrever, mas que passou a vida inteira na igreja, ela me disse que na sua época as mulheres não podiam cortar o cabelo, vestir roupas acima do joelho e, acreditem se quiser, usar métodos contraceptivos, porque tudo isso poderia anular sua salvação. Olha que legal. Eu diria que foi até por esse motivo que ela teve 9 filhos. Olá, Marilene! Mas se você acha que essas coisas só aconteciam antigamente, tá muito enganado. Até hoje, em igrejas menores de bairro, onde as pessoas são mais carentes e não têm acesso a tanta informação, é muito comum ver esse tipo de problema. Só que, como eu disse, são igrejas pequenas que não têm visibilidade, às vezes nem perfil em rede social. E também, nesses lugares com 100, 200 membros, existe outro grande problema. Em diversos casos, os pastores e líderes não têm informação nenhuma em nada, são aleatórios que supostamente receberam um chamado divino para cuidar de pessoas. Ou seja, na prática, qualquer um pode abrir a sua igreja de esquina, pegar dinheiro dos membros e viver dessa forma. E mesmo quando eles têm alguma formação prévia, o que garante que as intenções são boas? E se esse cara estiver abrindo uma igreja só para ganhar dinheiro? Afinal, não existe nenhum órgão regulador, ele pode muito bem enganar todo mundo sem que aconteça nada. Mas quer saber? Deixa pra lá, deve ser coisa da minha cabeça. E nesse mesmo tópico sobre como é fácil ser alguém relevante no meio evangélico, por que não citar os cantores e pregadores mirins? Um dos melhores exemplos é a tal Vitória Souza, que já era convidada para pregações quando tinha 16, 17 anos. E também alguns outros moleques que parecem ter saído diretamente da escola pro púlpito. E assim, galera, eu também já fiz isso, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu entendo que não existe idade certa para pregar, cantar e ministrar. Deus pode usar quem ele quiser
quiser. Na Bíblia usou até uma jumenta. Mas cara, os próprios evangélicos dizem que com Deus não se brinca e que tudo tem que ser levado muito a sério. Então por que para ser padre, por exemplo, você precisa cumprir uma série de requisitos, incluindo ter mais de 25 anos e faculdade teológica, mas para se tornar pastor ou qualquer outro cargo grande na igreja, não tem nenhum requisito. E para quem é um pouco mais ligado, já entendeu aonde tudo isso termina. Junte um povo pobre e ignorante que vai acreditar em qualquer besteira com um lugar sem nenhum critério para cargos de liderança e veja a mágica acontecendo. Inclusive tem um meme muito engraçado na internet mostrando a venda de uma igreja na OLX, onde o anunciante coloca que tem, sei lá, 300 membros todos os meses e que isso rende em torno de 7 mil reais a depender da lábia do pastor, conforme as palavras do próprio anúncio. E eu sei que talvez esse post específico não passe de uma brincadeira, mas mano, pode acreditar que isso acontece, eu sei. Tem muitos lugares que são o puro suco do entretenimento e não tem seriedade nenhuma. Mas então, sabendo que nas igrejas nós encontramos pessoas completamente despreparadas em grandes cargos, lidando com outras pessoas vulneráveis, com problemas psicológicos e sem muito conhecimento, como será que fica a parte psicológica dessa gente? Agora nós vamos entrar em águas profundas, num assunto mais espinhoso e bem pessoal, onde todas as pessoas que já tiveram a experiência de frequentar e seguir à risca a religião vão entender. Algo muito pregado pelos pastores e líderes é a tal santidade. Aquela velha história de que tudo é pecado, não pode beber, fumar, transar, se tocar, e alguns até dizem que não pode nem assistir TV. Acreditem, essas coisas são reais. O fato é que quando você se torna membro de uma igreja e começa a viver aquilo de verdade, vão existir uma série de imposições. Vale destacar nesse ponto do vídeo que as coisas que eu tô dizendo aqui são as mais gerais possíveis. No Brasil, nós temos uma divisão gigantesca nas igrejas, onde cada uma acredita ter a verdade suprema, e é por isso que tem tantas denominações diferentes. Tem os protestantes, os pentecostais, batistas, assembleanos, luteranos, adventistas, reformados e assim vai. Nem eu sei todos, só pra vocês terem noção. A doutrina de cada uma pode mudar muito de um lugar pro outro, por isso eu tô pegando aquilo que acredito ser um consenso entre todas com base na minha experiência. E falando nela, chegou a hora de contar algumas coisinhas. Infelizmente, em diversos casos, a igreja se torna um lugar de muito julgamento e teatro de uma vida perfeita sem falhas. Você escuta o pastor dizendo que quem transa fora do casamento vai pro inferno, quem se toca vai pro inferno, quem fica com alguém sem namorar vai pro inferno, e etc. E eu passei bons anos da minha infância pensando que isso iria acontecer comigo. Eu lembro muito bem de momentos onde eu tava jogando videogame e do nada vinha na minha cabeça um pensamento repentino de que eu ia morrer e queimar eternamente, porque, sei lá, dei um beijo ou selinho numa colega da escola. E, mano, demorou muito pra que eu deixasse de me culpar e entendesse que eu era só uma criança me descobrindo. E esses traumas me acompanharam até a adolescência, onde eu me culpava por coisas banais, tipo ficar com alguma menina na escola, ter vontade de experimentar alguma bebida, sei lá, atitudes super normais de um jovem. E pouco tempo depois, com uns 14 anos, isso piorou muito quando eu fui discipulado por um pastor que me proibiu de conversar com meninas da minha idade porque isso era pecado. E assim eu passei talvez um ano sem fazer isso. Eu lembro que na época até tinha uma amizade do ensino fundamental com uma das poucas amigas, né, que eu tinha, e eu disse que não podia mais ser amigo dela porque, segundo o pastor, não existia amizade entre homem e mulher. E bom, hoje a gente nem conversa mais. O pior de tudo é que eu sempre tive poucos amigos. Na verdade, sobrou 2 ou 3 que eu conto nos dedos. Essa história é muito boa, né? Porque a melhor época pra se criar lembranças e cultivar relacionamentos é justamente o momento onde eu tava sendo privado de tudo. Eu não podia ir no shopping, não podia ir na casa de um amigo, tudo era muito restrito. E cara, isso me prejudicou demais. Eu já falei em outros vídeos, mas eu tenho um mini problema às vezes de socialização, de falar e tal. E cara, então era de extrema importância pra mim ter desenvolvido essas relações, esse repertório logo cedo. Mas não, o Samuel de 10 anos precisava se preocupar em ler a Bíblia e não ir lá pra baixo. Então assim, me abrindo com vocês, eu posso dizer que a minha vida foi bastante prejudicada pela igreja, por causa das restrições, a criação rigorosa, a lavagem cerebral. A maior parte das pessoas costuma se lembrar da infância como um momento leve, de brincadeira, socialização principalmente, e tudo mais. Só que eu digo com toda certeza que o meu melhor momento de vida é hoje em dia, onde eu preciso lidar com as obrigações da vida adulta, e mesmo assim parece infinitamente mais leve pra mim do que quando eu era uma criança. E isso é muito pesado. Até pouco tempo atrás eu tomava 2 remédios controlados porque tinha ansiedade e depressão.
muito provavelmente desenvolvidos nessa época. Hoje eu não tomo nenhum, mesmo com a vida teoricamente mais difícil. E eu sempre procuro trazer os dois lados da moeda nos meus vídeos, mas eu acho que hoje não tenho muito a dizer sobre coisas boas da igreja. De qualquer forma, é importante deixar claro que o problema foi que eu cresci num ambiente antigo, onde as coisas eram bem mais despreparadas. Hoje eu vejo que em muitas igrejas maiores, de renome e tal, existem escolinhas para as crianças não assistirem o culto dos adultos, psicólogos, pedagogos dedicados a não traumatizar elas com assuntos pesados, só que na minha época não tinha tanto essas coisas. E acredito que quem está me assistindo e passou por essa situação sabe bem que realmente era bem mais precário. Só para vocês terem uma noção do quão grave isso foi, que eu só consegui me libertar desse peso aos 19 anos, pouco tempo atrás, quando comecei a fazer terapia por minha própria conta e disse pros meus pais que eu não queria mais ir na igreja só por medo. Mas vocês devem ter percebido que o título dessa parte do vídeo é Teatro da Santidade. Pois bem, durante toda a minha adolescência eu tentava ser de fato um bom cristão. Eu lembro que passei muito tempo evitando ficar com outras meninas, me satisfazer sozinho, falar palavrão e tudo mais. Inclusive uma vez eu tentei assistir Dragon Ball que passava na TV Globinho, só que meus pais disseram que era do demônio e até hoje eu não assisti esse anime, cara. Dizem que é muito bom, mas comenta aqui embaixo. Ou seja, eu me privei de vários prazeres e experiências normais de uma criança e adolescente pelo puro medo e a proibição. Eu sempre invejava os jovens da minha época que podiam simplesmente serem jovens, adolescentes. As famosas festinhas de 15 anos da escola, as primeiras ficantes, namoradinhas, rolês de procedência duvidosa, tudo isso eu nunca tive. E quando finalmente fui ter, eu já tava com 19 anos trabalhando e estudando. E aí eu acho que a magia já se perdeu. Quando você tem 15, 16, a experiência de fazer essas coisas pela primeira vez é algo muito, mas muito leve e inocente. Agora, quando isso acontece na vida adulta, tem várias consequências. Você não pode mais sair por aí fazendo tudo achando que a vida não cobra. Só que foi exatamente o que aconteceu comigo. Minha adolescência foi tardia e eu só fui conseguir viver aos 19 anos, o que na minha cidade e círculo de amigos era algo bem tardio. Comenta aí como é na sua. Quando eu finalmente fiquei mais velho e olhei pra trás, percebi que a maior parte das pessoas não eram tão santinhas assim. Só fingiam isso na igreja. Hoje, eu tenho a mais absoluta certeza de que 95% dos casais evangélicos transam antes do casamento, as pessoas se pegam sem compromisso, traem, bebem, vivem uma vida completamente mundana, mas na igreja todo mundo é santo. Quilometragem zerada. E bom, rapaziada, eu não vou me alongar mais porque o vídeo já tá indo pra uma bad vibes, o que era algo esperado pra falar a verdade, porque infelizmente a minha experiência não foi das melhores. Eu só queria mostrar pra vocês o quanto de falsidade e falcatrua existe nas igrejas, aquilo que muita gente já sabia, como lavagem de dinheiro, enganação de fiéis, hipocrisia descarada, mas ao mesmo tempo coisas que só alguém que viveu lá por 17 anos poderia saber. Falsa santidade, doutrinas rígidas e muita manipulação em massa. Eu deixei de aprofundar muitos temas aqui, eu sei disso, porque um vídeo dissecando os problemas da igreja seria muito maior, mas eu preferi fazer um apanhado geral. Só que olha, vou dizer pra vocês que assunto não falta, hein? Eu tenho até pastor praticando uma palavra que eu não posso dizer o nome por aí. E nesse momento do vídeo eu sei que todos os evangélicos e cristãos do meu canal já foram embora e se desinscreveram. Mas pra quem tem um pingo de maturidade e tá disposto a escutar a história toda antes de comentar groselha aqui embaixo, eu gostaria de deixar claro que é óbvio que nem todas as igrejas são assim. É óbvio que eu tô generalizando, tem muito lugar bom. Eu entendo que a igreja cumpre um papel social e de construção de caráter muito importante na sociedade. Várias pessoas só conseguem viver de maneira decente, sem se destruir, beber, se drogar, indo na igreja. Afinal, eles são ótimos em fazer trabalhos sociais bem interessantes. Mas a gente não pode ignorar os pontos negativos. E acima de tudo, essa é a minha experiência. Eu acho que tenho total direito de dizer ela, né? Ou será que nem isso pode mais? No post que eu fiz recentemente na aba comunidade, percebi que muita gente se sentiu ofendida. Mas é aquilo que eu sempre digo, se você se ofende por algo que alguém apenas falou, é porque a carapuça serviu. Se alguém me chamar de careca, eu não vou dar a mínima, porque eu não sou careca. É bem simples, fica claro que o xingamento não tem a ver comigo, e sim com a pessoa. Mas enfim, chega de explicações. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque se nós alcançarmos a marca de 20 mil, eu trago uma parte 2. Bem parecido com a série que eu fiz sobre o Brasil. E falando nela, vou deixar o link aqui na descrição e na tela para quem quiser assistir. Lá eu destaquei pontos bem polêmicos sobre o nosso querido país tupiniquim, como a romantização da pobreza, do crime e muito mais. Te espero lá. Não se esqueçam também que eu tenho um grupo de ofertas gratuito no Telegram, onde todos os dias tem diversas promoções boas. E claro, usem o cupom SamuelBaum15 no site da Insider para receber aquele descontaço no seu pedido com o meu selo de aprovação. Link também aqui na descrição. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima, rapaziada.